semana passada, quatro jovens aqui da igreja, eles foram em uma missão no sertão da Bahia. E eu tenho certeza que a vida deles foram impactadas, né, por tudo aquilo que eles viveram lá. E hoje, infelizmente, a gente não tem os 4 aqui, mas o Pedro ele vai contar um pouquinho, um testemunho de tudo aquilo que eles viveram lá. E eles têm carregado algo muito lindo. A gente estava conversando na quarta-feira e realmente os testemunhos e a realidade daquela igreja lá é muito diferente da nossa. Então o Pedro ele vai compartilhar um pouquinho com a gente o que eles viveram lá. Amém? Todo mundo tá bem aí? Graça e paz. Tô olhando ali porque ele tem um relógio e me deram um tempo aqui. Então eu vou tentar contar de forma resumida, porque foi uma semana. A gente viveu muita coisa. Para quem, não sei se ela acabou falando, mas foi nessa missão foi eu, a minha irmã, a Aninha, o Pedro, o Santa, meu cunhado, e a Isa. Então foram nós 4 para essa missão. A Aninha já foi algumas, mas de nós 3, eu, Pedro e Isa, era a primeira missão. Então eu vou contar um pouquinho do que a gente viveu, bem resumido, alguns testemunhos, algo que me impactou, para tentar edificar a vida de vocês aí, amém? Então, como eu falei, a gente foi para o sertão da Bahia, e lá, o que já me chocou foi a realidade em que eles vivem, uma pobreza extrema, algo muito diferente do que a gente vive aqui na cidade. Então, o banho lá é reduzido, a água, não dá para tomar banho todo dia, e tem que tomar um banho muito rápido. A alimentação não é disponível como a gente tem aqui. Então, a Isa está aqui, agora eu vi ela. Então, me chocou um pouco a realidade do que eles vivem lá. E algo que me marcou foi um tema falado a suficiência de Cristo. Porque eu sempre ouvi falar que Cristo é suficiente, mas eu ouvi que Cristo é suficiente aqui, onde o ar está ligado, a cadeira. Suficiente. Cristo é suficiente, eu tenho trabalho, dinheiro, mas lá, falar que Cristo é suficiente, com um financeiramente pobre, água, recursos então muito pobre, falar que Cristo é suficiente, isso para mim me chocou. Eu lembro de uma mulher que a gente passou para edificar, uma senhora, e você chega, eles já falam assim, não, chega aqui para dentro, vem para casa, vem conhecer. E é algo muito simples, as casas, muito simples mesmo. Acho que a gente nem conseguiu, não botou foto, mas é bem simples. E ela já chega com um sorriso para dentro, vem, chega aqui para dentro, vem conhecer e tal. E a gente conversou, e aí a gente já começa, você tá bem, né? A gente conhece a história dela, e ela falou que ela estava passando, a horta dela, o que ela planta, ela caiu por terra, não tinha mais, a forma de renda dela, ela infelizmente esse ano não ia acontecer, que ela planta lá algumas coisas, e muito por conta que eles esperavam chuva em novembro, não veio chuva em dezembro, e algumas pessoas chegaram para o pastor lá tem uma igreja, Lagoinha, não vou falar porque senão vou falar, mas tem uma lagoinha lá, quilombola, agora eu falei, né? Quilombola, e lá é dividido quilombola e sertanejo. Então a gente passava por lá tem uma rixazinha de quilombola, sertanejo. O sertanejo é um pouquinho mais arrumado, mas os quilombola é mais caído, assim, os recursos, as casas. E como eu falei, essa mulher, ela estava falando a história dela, e a gente, você está bem? E ela com um sorriso no rosto, alegre, sorrindo, muito grata, o sorriso marcante dessa senhora. E ela falou, vocês estão precisando de alguma coisa? Depois de contar a história pra gente, ela pergunta, vocês estão precisando de alguma coisa? E a gente pergunta, mas como é que você está? A horta, a sua fonte de renda, como é que vai ser esse ano? E ela falou, Deus proverá. Deus proverá. Deus continua sendo Deus. Deus é fiel. Deus não é só fiel quando o plantio está em dia, quando o dinheiro ele está ok financeiramente, mas isso me chocou, ela falando, Deus vai prover. A gente parecia estar mais preocupado do que ela, mas ela sabia, ela conhece o Deus dela, ela falando, Deus proverá, e com um sorriso no rosto. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, ela não tem planejado como vai ser o dia de amanhã, esse ano, mas ela falou, Deus vai prover. E eu entendi, porque são as melhores mãos, é a mão de Deus. O seu planejamento não chega nem perto do planejamento de Deus. Não chega. Então algo que eu aprendi muito é a suficiência de Cristo, onde Cristo ser realmente o suficiente. Será que Cristo está sendo suficiente para você? Ou é necessário um namoro, uma carreira de sucesso,
ser conhecido no Instagram. Cristo tem sido suficiente. Então foi um tema que Deus falou comigo lá sobre Cristo ser suficiente. Lá eles também, como eu falei, eles são muito simples. E tem uma dificuldade de que algumas pessoas têm dificuldade para ler, têm dificuldade para escrever. Então ler a Bíblia é complicado para eles assim. Mas eu vi que quem estava lá estava com muita sede. Eles lêem a Bíblia todo dia, eles falam da palavra, lá tem GC todo dia. Então eu vi que quem está indo para a igreja é muito fundamentado na palavra. Não é que só vai no culto, é um crente tipo assim de domingo, um crente de quinta, não. Lá eu entendi isso, onde eles são muito fundamentados na palavra. São um povo muito simples, mas eles são muito fundamentados. Você tem sido um cristão, um filho de Deus todos os dias? É algo que Deus me perguntou. Eu até falei isso lá, de que já me perguntaram aqui se tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia? Tem que ler a Bíblia todo dia? Eu acho que um questionamento que a gente tem que fazer é o seguinte: se a gente é filho de Deus todo dia, se a gente é cristão todo dia. Você é cristão todo dia? Sabe? Você é cristão todo dia? Você é filho de Deus todo dia? Lá eu entendi isso, de ser fundamentado, tá, cara? É a base. Quem trabalha com construção já entendeu isso. A construção, ela não começa de cima, ela começa pela base. Então lá eles são muito fundamentados. Eles não pregam algo complexo, não, mas é o evangelho puro, simples. Lá teve um movimento lá que a gente levou uma máquina de lavar. A gente ficou na casa dos pastores lá para conhecer. A gente fazia o evangelismo, ia nas casas no pessoal, mas a gente dormia, ficava na casa dos pastores. E a gente levou uma máquina de lavar para os pastores. E algo que me emocionou já no primeiro dia, eu não conhecia os pastores, foi que eles choraram porque receberam uma máquina de lavar. Choraram. Foi algo impactante. Eu nunca morei numa casa sem máquina de lavar. Nunca morei numa casa sem uma máquina de lavar. E eles recebendo algo assim que aos meus olhos não era algo complexo, mas eles gratos. E falando de Deus novamente. Deus é fiel. Deus é fiel. E eles falavam, a gente não fala que Deus é fiel agora que chegou a máquina de lavar. Antes de chegar a máquina de lavar, eles já falavam, Deus é fiel. Então Deus é fiel quando você anda de carro, Deus é fiel quando você anda de ônibus, Deus é fiel quando você tem máquina de lavar. Foi algo que Deus falou comigo. Deus é fiel. Você tem uma revelação de que Deus é fiel? Você sabe que Deus é fiel? Porque isso deve te tranquilizar, né? Que Deus é fiel. Não sei, tá tempo? Eu tenho mais aí? Como é que tá? Lá a gente também conheceu as crianças. Lá tinha GC Kids. Lá tinha o povo que vai à igreja mesmo. As crianças participam muito. Lá não tem vários membros, várias pessoas que servem, não. As crianças, tem mais criança do que adulto ali servindo. Membros são poucos. Para você ver, uma igreja bem pequena. Não é igual a Lagoinha aqui, Santos, grande, a gente vai para um templo novo. E as crianças lá servem, estão todo dia na igreja. Os pastores, eles, além de pastores, né? Como eu te falei, é uma cidade pequena, eles são pastores, mas eles também têm que ser médico, têm que ser advogado, tem que ser... Porque lá eles resolvem tudo na cidade, né? E as crianças, a gente indo para perto da cidade, um dia que a gente foi comer um lanche ali na cidade próxima, a gente passou lá no povoado, que eles chamam assim povoado, aí tem o quilombola, o sertanejo, e aí a gente passou por uma quadra de futebol. Uma quadra que não era a quadra top, se você vê a trave, enfim, de basquete, de tênis, não era top, era quadra simples, o chão já quebrado, enfim, era bem simples. Mas ela perguntou assim, o que é isso? Perguntou, o que é isso? Aí a gente falou, é uma quadra. Ela falou, caraca, uau. A gente passou mais adiante, aí ela falou, nossa, o que é isso que brilha? Aí era a sinalização assim do trânsito. Aí até a Isa falou com a criança, não, isso é um adesivo, que quando bate o farol do carro, ele brilha assim, ela, uau. Ela, uau. Então, dando mais ideia de quanto eles são simples. E as crianças, lá, o que acontece lá? Lá, infelizmente, tem algumas coisas que me chocou também. Lá, crianças com 10, 11, 12 anos são prostituídas. Os pais colocam os filhos para se prostituírem, as crianças se prostituem para conseguir um dinheiro. Lá é muito escasso, lembra que eu te falei? É muito escasso os recursos. Água,
comida. Então, crianças são prostituídas. Crianças são prostituídas. As pessoas lá são viciadas em droga, bebida, em volta da igreja, né? Então a igreja, cara, é uma batalha espiritual muito grande. Muito grande, muito grande mesmo. Lá já teve demônio, enfim, manifestando. Lá é bem complicado mesmo, assim. Então, e a gente presenciou um irmão manifestando lá. E a pastora já chegou repreendendo e tal. E aí ela falou, isso não é normal na cidade de vocês? Não acontece sempre. A gente falou que não acontece sempre, não é exposto assim não. Mas ela falou, cara, todo dia é sempre. E aí ela até ensinou, ajudou um pouco, né, como repreender. Então lá é uma condição, estou querendo colocar as condições que eles vivem. Os pastores, eles antes serviam outra igreja. E chegou num tempo que a igreja falou assim, essa é outra igreja, que eu não vou citar nome. Falaram assim, fecha as portas da igreja e se vira. Sai. Fecha a porta da igreja, se vira, sai. Não deu um recurso, não deu nada, falou, fecha a igreja aí, beijo, tchau. E eles, mas como assim, você vai deixar a gente sozinho, tem conta para pagar, coisa para resolver? Essa igreja falou, vaza, tchau, acabou, fecha a porta aí, não dá. Então eles passaram por isso, esses pastores. Esse pastor recebeu uma promessa de que ele nasceu nesse lugar, mas ele foi para São Paulo, encontrou com a pastora, né, a esposa dele, e ele recebeu uma promessa de que ele não cuidaria das ovelhas aqui em São Paulo, ele cuidaria lá no sertão da Bahia, Então ele contando essa história também para mim ficou, uau, isso posso dizer é a suficiência de Cristo, porque eu vejo aqui às vezes está inconsciente de que é necessário uma história de sucesso, de que nós precisamos ser conhecido, ser um pastor de uma igreja grande, conhecido na internet, ter um sucesso assim, ser casado para ser feliz, você ter uma família, sendo que Cristo já é suficiente. Então eles me ensinaram muito sobre isso de Cristo ser suficiente. Eu achava que eu já entendia sobre o que Cristo ser suficiente, mas agora eu entendi na prática, não só ouvindo, não só de outra pessoa, de que como Cristo é suficiente, não precisa de nada além, ganhar um carro, um trabalho, tá um dia ensolarado, não, ou um dia chuvoso, não, Cristo é suficiente, não é necessário mais nada. Então, acho que resumindo foi isso. Obrigado, hein, Deus abençoe.